Livro Enraizado, capítulo 10. A troca divina. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21. Quando Jesus disse aos seus discípulos que se tornar menor iria torná-los grandes, ele também lhe afirmou que poderia esperar recompensa por abraçar uma vida de serviço. Obviamente, nossa maior motivação para servir é amar, agradar a Jesus. Ele é o nosso grandíssimo galardão. Gênesis 15:1. Mas servir-lhe leva-nos a ter mais dele em nossas vidas. A Bíblia nos mostra o que isso significa. Embora pudéssemos encher muitos livros com recompensa do servir, iremos explorar 4 delas: graça, alegria, segurança e promoção. Graça. Quando você se posiciona para servir, assume uma postura de humildade, e humildade libera graça sobre a sua vida. Deus se opõe aos orgulhosos, diz a Bíblia, mas concede graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Graça, favor imerecido e poder operacional de Deus é a recompensa ao servir com humildade. Ao contrário de que muitas pessoas erroneamente acreditam, servir com humildade não significa negligenciar seus próprios interesses ou necessidades. Muitas pessoas que dizem que se cansaram de servir. Quando eu pergunto por quê, descubro que elas têm problemas para cuidar de si mesma e estabelecer limites saudáveis. Sinais que não se valorizam e procuram reconhecimento e identidade através do servir. Se servir está esgotando em vez de trazer graça, é sinal que o seu serviço não está expressando a verdadeira humildade. O apóstolo Paulo descreve aos Filipenses qual a atitude e o comportamento da verdadeira humildade. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 3, 8. O Senhor não diz que não devemos cuidar de nossos próprios interesses. Ele diz: não cuide apenas de seus próprios interesses. Desvalorizar nossa vida é uma falsa humildade e não nos posicionará de forma a receber a graça de Deus. A humildade que atrai a graça de Deus em nossa vida é a humildade de Jesus, do tipo que diz: irei usar a grandeza em minha vida para torná-lo grande. O teste de sacrifício. Ter os outros em maior estima do que nós mesmos nos mantém na perspectiva de nossas vidas, não são direcionadas para nós mesmos. Servir humildemente é o que nos conecta a algo maior do que nós mesmos, ao reino, ao corpo de Cristo, nos quais desempenhamos um papel crucial. Eu quero ver uma geração que acredita que tem um destino. Eu adoraria ver a igreja declarar vida sobre as pessoas e chamá-la para a grandeza. Eu sou a favor de criar uma cultura na igreja em que as pessoas possam sonhar e ser encorajadas a seguir esses sonhos. É este o tipo de igreja que queremos ter em nossa cidade. Esta é minha paixão e é o que eu acredito que devemos buscar. Mas se não tivermos cuidado, este ambiente pode involuntariamente encorajar as pessoas a seguir um pensamento egoísta. Meu destino, meu sonho, meu chamado, minha paixão. Todas essas coisas são importantes, mas é vital mantermos nosso destino e chamado sobre a perspectiva altruísta e perspectiva do servir. Do contrário, voltamos-nos para nós mesmos, sem perceber que nossa vida e paixão, destino e sonho rapidamente se torna apenas para nós mesmos. Nenhuma paixão em nossas vidas deve ser maior do que a nossa paixão fundamental por amar, servir e ser obediente a Jesus. Infelizmente, eu conheço muitas pessoas que a paixão em fazer X, Y ou Z é maior que a paixão por servir ao corpo de Cristo ou à comunidade onde Deus as colocou. Tornamo-nos
mais apaixonado por seguir um sonho do que seguir a Jesus. E isto quer dizer que só estamos pensando em nós. Recentemente me sentei com alguém em meu escritório e perguntei onde ele estava servindo. Eu toco bateria no louvor, disse ele. Eu disse, eu amo o fato de você estar seguindo o sonho de tocar bateria, mas isto não quer dizer que você está servindo. O que você diria se o líder de louvor chegasse até você e dissesse, não preciso de baterista, preciso de alguém para administrar as escalas? A maioria das pessoas responderia, eu não me sinto chamado para administração. É aí que está o seu verdadeiro teste. Qual a paixão tem motivado você? Se o nosso servir nunca exigir que nos sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos. Frequentemente não percebemos que o que fazemos é para nós mesmos. Eu continuei a insistir com o baterista, que seu chamado era maior que sua paixão por tocar. Enquanto ele quisesse servir apenas tocando no louvor, seu serviço era mais para ele mesmo. Não quer dizer que não podemos fazer aquilo pelo qual somos apaixonados. Mas fazer estas coisas não significa necessariamente que estamos entregando nossas vidas pelos outros. Se o nosso servir nunca exigir que nos sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos. Nosso servir precisa ser para Jesus, o corpo de Cristo. É a melhor forma de ter certeza de que não estamos vivendo apenas para nós mesmos e ter certeza de que existe um elemento de sacrifício em algum ponto do serviço. Mães e pais, Jesus constantemente demonstrava sua atitude humilde de não é sobre mim. Ele disse que não veio para cuidar de seus próprios negócios, mas para servir ao Pai e entregar a sua vida pelas ovelhas. Foi assim que ele nos revelou o coração do Pai. Se quisermos nos tornar líderes maduros, pais e mães que refletem o coração do Pai, precisamos permitir que ele nos colocou em situações que não é sobre mim. Eu tive muitas experiências que me lembraram, gentilmente ou nem tão gentilmente, de que não é sobre mim. Parece que Deus gosta de me lembrar disto. Escrever meu primeiro livro foi uma dessas experiências. Fiquei vulnerável ao escrever um livro, pois embora me sentisse confiante como pregador, sentia-me inseguro como escritor. Eu não estava confortável com a ideia de que tudo com o que eu havia trabalhado estaria registrado em um papel e que ficaria sabendo que as pessoas gostaram ou não, dependendo da venda dos livros. Foi quase como ter um bebê do qual eu não estivesse convencido de que fosse bonitinho, mas que eu realmente, de verdade, precisava que as pessoas não me dissessem que era feio. Se alguém me dissesse que meu livro não era bom, eu acho que eu ficaria devastado. Alguns dias depois de ser lançado, Chris Valaton, que é um encorajador incrível em minha vida, decidiu promover meu livro em um domingo de manhã em nossa igreja. Para anunciar, ele levantou o livro e disse: Bunny escreveu um livro, é muito bom, quem leu? Um silêncio constrangedor se fez no santuário, lotado. Olhando para trás, de onde eu estava na primeira fila, não consegui ver nenhuma mão levantada. Morto de vergonha, eu pensei, é claro que ninguém leu. Saiu há 3 dias. Chris, que não é uma pessoa que desiste fácil, abaixou o livro e, agindo como se não tivesse aplaudindo alto o suficiente, disse, vamos tentar de novo. Quem leu o livro? Claro que ninguém leu o livro nos últimos 30 segundos, então ninguém levantou a mão. Eu sabia que as pessoas estavam pensando que o livro era horrível, já que ninguém tinha lido. Pouco tempo depois disso, eu estava na Inglaterra, em uma conferência do Jesus Cultura. Durante um dos anúncios, ofertamos alguns CDs de adoração. As pessoas corriam até o palco, chegavam a se amontoar umas sobre as outras, por um CD grátis. Quando terminamos de entregar o CD, as pessoas voltavam aos seus lugares. Um membro da equipe começou a anunciar o meu livro dizendo: Bunny escreveu um livro sobre avivamento, é muito bom, vocês devem comprá-lo. Vendo uma senhora ainda no meio do corredor que não havia recebido um CD de adoração, o membro da equipe se virou para ela e disse que ela poderia ficar com o livro. Em vez de pegar o livro grátis, ela resmungou:
Posso querer o CD? Eu estava a apenas alguns metros dessa senhora. Queria gritar: eu estou bem aqui e eu tenho sentimentos. Eu normalmente tenho momentos. Não é sobre mim. Quando a banda Jesus Cultura liderava o louvor em conferência ou apresentação de uma única noite, é sempre a mesma sequência de acontecimentos. Kim Work-Smith e Chris Killan lideravam o louvor com a banda Jesus Cultura. Eu prego e terminamos com mais adoração. Muitas vezes, depois que termina o culto, alguém bastante empolgado vem até a mim. Como posso lhe ajudar? Eu pergunto, esperando que eles digam que se sentiram tocados pela mensagem e querem que eu ore por eles. Não, ao invés disso, dizem: será que posso chamar a Kim para que eu tire uma foto com ela? Mesmo não gostando das experiências de humilhação, sei que o Senhor as usa em minha vida. Elas não apenas me lembram que esta vida não é para mim, como também me dão mais oportunidades de ganhar mais do coração de Deus e provar que meu coração é realmente para Ele e sua família. Eu preciso responder às perguntas. Por que estou fazendo isto? É para ser reconhecido ou vender livros? Ou para servir as pessoas e vê-las chegando-se a Jesus, experimentando seu amor? Eu quero ser um verdadeiro pai, entregar a minha vida para ajudar quem está perto de mim a vencer, a crescer e cumprir o seu chamado em Deus. No começo da minha vida de pastor de jovens, eu ficava bravo quando os jovens da nossa igreja frequentavam outros grupos de jovens. Vocês não percebem que estamos construindo algo aqui? Eu pensava. Eu não entendia por que eles iam em outros lugares. Então minha filha chegou à adolescência. Antes de plantarmos nossa igreja em Sacramento, ela começou a frequentar um grupo de jovens de outra igreja. Ela amava e estava desenvolvendo-se lá. Percebi que eu não ligaria se ela continuasse naquele grupo, depois que começamos nossa igreja, pois eu queria que ela estivesse onde ela cresceu, no Senhor, e se conectasse à comunidade. É só com que eu me importo agora. Não ligo se ela frequenta a nossa igreja para os nossos números serem expressivos, mas eu ligava quando era mais novo. Como pai, me importo apenas com isso. Não é sobre mim, é para o povo que Deus me deu para amar e servir. Alegria que dura. Em João 15, quando Jesus nos diz para permanecermos em seu amor, amando e entregando nossas vidas uns pelos outros, ele nos diz: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Versos 11. A alegria de Jesus permanece em sua vida e em sua alegria se completa quando você serve ao seu próximo. Isto não é apenas uma ideia agradável, é uma verdade profunda que você pode experimentar. Houve vários momentos que me impactaram fortemente no ano em que iniciamos nossa igreja em Sacramento. Um deles aconteceu quando eu estava pregando sobre este assunto, servir e entregar-se pelo próximo. Ao final do sermão, eu queria dar oportunidade para as pessoas responderem. Então pedi que todas as mães solteiras se colocassem em pé. Por todo o auditório, mães solteiras começaram a se levantar. E eu disse que iríamos praticar o que tínhamos acabado de ouvir e dar dinheiro a essas mães. Acredito que as mães solteiras são pessoas extraordinárias. A força e a coragem que têm são realmente surpreendentes. Então amei termos tido a oportunidade de servirmos as mães solteiras da nossa comunidade. Imediatamente as pessoas foram em direção a essas mulheres e entregaram dinheiro e cheques em suas mãos. Muitos ficaram em seus lugares orando, abençoando-as. O que mais me surpreendeu não foi ver essas mães solteiras se emocionando enquanto eram servidas, o que foi maravilhoso, mas sim a alegria que se podia sentir no ambiente enquanto as pessoas abençoavam de maneira prática. Parecia que todos sorriam de orelha a orelha, experimentando a alegria do Senhor em servir. As pessoas mais alegres que conheço são também as que mais servem. Existe uma grande mentira em nossa cultura hoje que diz que seremos felizes se cuidamos apenas dos nossos interesses. Muitos vivem em um pensamento de escassez que enxerga a vida como sendo muito corrida, muito agitada, muito pesada para poder pensar em outra pessoa.
Mas uma mente definida por egoísmo e pelo medo da carência não consegue nos levar à felicidade ou à alegria, apenas mais cansaço e insatisfação. A Bíblia nos dá um grande segredo para a felicidade quando nos diz para cuidar também dos interesses do próximo. Servir posiciona-nos para receber alegria como recompensa, a mesma recompensa que Jesus buscava quando passou pela cruz. Ver Hebreus capítulo 12, versículo 2. As pessoas mais alegres que conheço são também as que mais servem. Lugar seguro. Servir é também um lugar seguro, pois previne-nos de entrar em zona de perigo espirituais, quando nos alinhamos com Jesus para fazer o que Ele está fazendo. O lugar mais seguro que podemos estar é ao lado de Jesus, fazendo o que Ele está fazendo. E o que Ele está fazendo? As Escrituras nos mostram por 2 vezes que Jesus está continuamente intercedendo por nós junto ao Pai. Ver Romanos 8,34 e Hebreus 7,25. Jesus não deixou de nos servir quando subiu aos céus. Ele continua servindo ao seu corpo. Isso significa que servir ao corpo de Cristo é onde estamos seguros. Aprendi inúmeras lições sobre segurança quando tive filhos. Quando minha filha Raya nasceu, não demorou muito para que eu e a Jay percebêssemos que ela era bem diferente de Eli, nossa primeira filha. Eli era tranquila e começou a engatinhar apenas com 10 meses. Só foi andar com 15 meses e nunca tentou abrir uma porta ou gabinete. Raya, por outro lado, queria abrir tudo. Tive que colocar trincos em todos os gabinetes e porta. Tive até que trocar a fechadura da porta de casa, pois ela abria e saía andando. Não percebíamos que havia saído até que o vizinho a trouxesse e perguntasse: "É sua filha?" Uma semana depois que Raya completou 2 anos, Cia Jay estava com ela em nosso quarto, no andar de cima da casa. Cia Jay foi até o corredor por 1 segundo e quando se virou, a porta estava fechada. Tentou girar a maçaneta, mas estava trancada. Chamou por Raya e nada. Depois de 30 segundos de silêncio, seria necessário apenas 30 segundos para que Raya se encrencar. Cia Jay entrou no modo "o pior pode ter acontecido". Ela não tinha certeza de que fazer, então ligou para o meu pai e eu estava viajando. Ela ficou trancada em nosso quarto. Cia Jay explicou a ele: "O que faço?" Meu pai, um policial aposentado, não se hesitou. "Arrebenta a porta." "O quê?" perguntou Cia Jay, sem certeza de ter ouvido corretamente. "Arromba a porta", ele repetiu, e procedeu dando instruções de como arrombá-la. Cia Jay desligou o telefone, deu um passo para trás, respirou fundo e chutou a porta como o pai havia instruído. Lá estava Raya, sentada no chão, imaginando o motivo de tanto alvoroço. Nunca vou me esquecer de chegar em casa e encontrar a porta do quarto arrebentada, partida ao meio, pendurada no umbral. Eu ri quando Cia Jay me contou a história. Não havia chance de ela ficar longe de sua filha. Cia Jay sabia que o local mais seguro para Raya naquela idade era ao seu lado. Podemos não ter 2 anos, mas o mesmo se aplica a nós. O lugar mais seguro que podemos estar é ao lado de Jesus. Apenas nos posicionamos para fazer o que Ele faz, pensar como Ele pensa, caminhar por onde Ele caminha. Estaremos seguros. Isto significa assumir sua postura de servo, mas pode nos machucar. Uma das formas como servir nos protege é posicionando-nos para que, quando Deus colocar sobre nós o peso das bênçãos, responsabilidades e influências, nós não sejamos esmagados. Lembre-se de que o propósito de ser abençoado é poder de servir com mais eficiência. Quando pedimos prosperidade financeira, não deve ser apenas para atender às nossas necessidades, mas para servir melhor ao próximo. Quando pedimos por força, graça ou favor, deve ser para que possamos abençoar e agir com graça em relação aos outros. Se não soubermos disso, iremos usar o aumento das bênçãos em nossas vidas para vivermos apenas para nós mesmos, o que irá nos machucar. Conheço pessoas que oraram por mais dinheiro, mas quando o dinheiro chegou, não as abençoou e sim feriu. Já vi pessoas no ministério que receberam mais favor
e mais unção, mas porque seus coração não estava posicionado para servir de forma mais eficiente. Isso acabou ferindo-as. Creio que muitas pessoas não caminham na plenitude do que Deus tem para elas, porque se Deus entregasse as bênçãos, isso as feriria. Elas não se posicionaram suas vidas ao lado de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Nosso trabalho dele. Servir como um ato de humildade, posicionando-nos para o que a Bíblia chama de ser exaltado, o que significa receber honra e ser promovido a níveis mais elevados de autoridade, responsabilidade e influência. Alguns crentes ficam desconfortáveis com a ideia de ser exaltados, pois sabem que exaltar a si mesmo é uma perigosa armadilha. Jesus foi claro quando disse que exaltássemos a nós mesmos, seríamos humilhados. Quando notou com convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois se pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: deu o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículos 7 e 11. Enquanto exaltar a si mesmo leva ao rebaixamento, é igualmente verdade que temos outra opção. Se nos humilharmos, seremos exaltados por Deus. Exaltar a si mesmo é destrutivo, pois estaremos tentando fazer o que somente Deus pode fazer. Deus nos diz claramente que nos exaltar é trabalho dele, pois que Pedro citou Provérbios 3:34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Ele disse, portanto, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Nosso trabalho é humilhar-nos, andar pelo caminho mais baixo. O trabalho de Deus é exaltar-nos, expandir nossa visibilidade e influência, e é um trabalho que Ele quer fazer. Ele nos diz que somos a luz do mundo e que quer adicionar graça às nossas vidas para que possamos brilhar mais intensamente. Ele nos ensina como fazer nosso trabalho para que Ele possa fazer o dele. Exaltar a si mesmo é destrutivo, pois estaremos tentando fazer o que somente Deus pode fazer. Felicidade com o que é dos outros. Considere com o ato de servir, posicionou Moisés de forma a ser exaltado por Deus, a ser enviado para seu chamado e destino. Sabemos que Moisés teve um senso de propósito em sua vida quando estava com 40 anos. Pois ele foi movido a matar um egípcio que estava oprimindo um companheiro hebreu. Mesmo assim, Deus apenas enviou a seu destino 40 anos depois, quando ele tinha 80 anos de idade. A essa altura, Moisés fazia algo bem diferente do que ficar procurando erros para corrigir. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Herob, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Moisés recebeu o seu chamado, cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele recebeu o seu próprio rebanho, o povo de Israel, enquanto cuidava do rebanho de outra pessoa. Isso não foi coincidência? É como Deus age. Foi assim que Jesus descreveu a lógica por trás do modo como Deus nos confia algo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas?
E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Lucas capítulo 16, versículo 10 e 12. Se você quiser se posicionar para que Deus o faça avançar em seu chamado e aumente a sua capacidade de gerenciar responsabilidade e recursos, disse Jesus, então servir deve ser mais do que ato aleatório de bondade e generosidade. Você precisa servir como um mordomo fiel que cuida dos bens de outra pessoa. As pessoas sempre perguntam como pode conseguir uma visão para suas vidas. Minha primeira resposta é: sirva a visão de outra pessoa. Não é a única forma de receber uma visão para si, mas é a melhor. Da mesma forma, se quiser que o Senhor aumente suas finanças, unção ou qualquer outro recurso em sua vida, peça a Ele oportunidade de gerenciar esses recursos para alguém. O Senhor quer entregar a você o que é seu, mas Ele quer saber se você será fiel com aquilo que Ele lhe confia. Então, Ele lhe dá a oportunidade de ser fiel com o que pertence a outra pessoa. Se você puder ser fiel com os recursos de outra pessoa, então pode ser confiado com o que é seu. O resultado. Na parábola das 10 minas, Jesus conta a história de um nobre que recebeu um reino e procurava por pessoas adequadas para o cargo de autoridade. Sua estratégia foi confiar a alguns servos um pouco do dinheiro por um tempo. Mais tarde, ele chamou os seus servos para prestarem contas de como tinha usado seu dinheiro. Os servos que investiram bem o dinheiro foram promovidos a governador da cidade e vilas de diversos tamanhos. O servo que recusou a investir o que havia sido confiado foi despido de sua posse e posição. Ver Lucas capítulo 19, versículo 11 e 26. A mensagem desta parábola não é complicada, mas é para se pensar. Jesus, nosso Rei, está procurando homens e mulheres para governar e reinar com Ele. Ele quer encontrar servos fiéis que possam ser promovidos, que saibam lidar com as responsabilidades de compartilhar de seu poder e autoridade. E o teste que ele usará para determinar que está apto é a mordomia, ser fiel com o que pertence a outra pessoa. O chamado de Deus em nossas vidas é maior do que podemos imaginar. Vai além desta vida, para toda a eternidade. Ele quer nos dar um lugar de honra, autoridade e liderança em seu reino eterno. Sob a ótica do nosso destino eterno, quase tudo que buscamos nesta vida, coisa que vemos como medida de satisfação e de alegria, reduz-se a nada. Precisamos aprender a posicionar nossas vidas para a eternidade e celebrar as coisas que nos levam a sucesso eterno. No Jesus Cultura, temos a oportunidade de focar e celebrar o sucesso eterno acima do sucesso temporário. Todas as vezes que lançamos um novo álbum, todos os álbuns que lançamos parecem uma tabela que mede suas vendas diárias e semanais. Para nós, assim como para a maioria dos líderes de adoração, criar um álbum nunca foi algo direcionado para vendas, mas sim sobre entregar um presente a Deus e orar para que Ele acenda um amor mais profundo por Jesus no coração das pessoas. Mas nós ainda assim observamos a tabela para ver como o álbum está indo. E é encorajador ver que as pessoas estão comprando. Porém, no fim das contas, as vendas e a tabela não são o que nos fazem felizes. Quando um dos artistas de Jesus Cultura, Derek Johnson, lançou o seu primeiro álbum solo, bateu o primeiro lugar na tabela cristã do iTunes, serviço online de áudios e vídeos da Apple. Enquanto eu estava encorajado por ver o álbum de Derek em primeiro lugar, fiquei profundamente empolgado por ele. No dia em que seu álbum ficou em primeiro lugar, eu postei no Instagram: amei ver Derek Johnson no topo da tabela de hoje. Não porque a tabela significa alguma coisa. Não significa. Daqui a 5 anos, o lugar que você ocupa na tabela não irá importar, muito menos na eternidade. Mas estou feliz em ver a adoração ao qual foi gerada no lugar secreto. Impactar o mundo, incendiar o coração das pessoas. O que importa na vida é a obediência e o amor.
Estou contente por ver Derek ser o número 1 de hoje, mas ainda mais feliz por ter visto Derek ir atrás do que importa. Durante anos, obedecendo de todo o coração, amando a Deus com paixão e amando bem as pessoas. Eu sonho em ver uma geração de líderes maduro, transbordando na graça e na alegria de Jesus. Prometeu àqueles que entregarem suas vidas. Nosso mundo anseia por servos que suportarão o peso da bênção e da influência e que as usará, não apenas para servir aos seus próprios interesses, mas para humilde e generosamente investir o que receberam na edificação do que estão à sua volta. O solo de servir é um dos lugares mais ricos para desenvolver suas raízes. E é lá que elas se aprofundam, espalham-se e conseguem os nutrientes que precisam para gerar frutos que durem, frutos impactantes. Assim finalizamos o capítulo 10. Meu nome é Isabel Dalmagro, quero agradecer a tua participação até aqui. Se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Deixa o teu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser impactadas. Gratidão!